O Jiu-Jitsu entrou na minha vida a partir de um período de tristeza, né? Esse período foi marcado com a partida da minha mãe. E aí a importância do Jiu-Jitsu, eu não acreditava nele, viu, gente? É comum, é difícil de acreditar quando você está acostumado com custos, gastos e com a medicina tradicional. E aí eu disse, poxa, por que não testar? Eu vou testar esse Silvano Machado, quero ver se esse negócio funciona mesmo. E a partir daí, comecei a utilizar na minha mãe, e eu acredito que foi uma partida menos sofrida, menos crítica também. Ela não ficou bem, né? Mas a gente sabe que isso não tem nada a ver com Jiu-Jitsu. A morte é um caminho que é necessário e às vezes a partida é uma coisa difícil. Eu achava que isso para minha mãe estava sendo muito difícil, ela não queria, mas a gente sabe que tudo tem uma hora. Então o Jiu-Jitsu foi, assim, calmante, posso dizer. É uma nova oportunidade e às vezes a gente não se abre para essa nova oportunidade. E aí eu disse, eu vou me dar uma chance e vou, entrar nessa... Eu era muito acelerada, meu Deus, explosiva, acelerada. E aí veio o Jiu-Jitsu com uma proposta de mente, corpo e espírito. E essa conexão me conectou. Essa conexão me colocou numas certezas que acho que tudo está interno e às vezes a gente não aflora isso. E o Jiu-Jitsu trouxe isso para mim. É isso. A gente começa a perceber e a gente tem um poder que a gente não sabia que tinha, né? Verdade. A gente, quer dizer, nasceu com ele, mas a gente acabou esquecendo que a gente tinha aquele poder. Muitas vezes porque a gente foi educado nesse caminho, né? A gente foi educado a acreditar, né, que tem as pessoas que são mais fortes do que a gente, que sabem mais do que a gente, que não sei o que, né? E aí você começa a se achar pequeno, né? Como uma criança. Vamos dizer, a criança, ela é simplesmente um ser como eu sou, só que está dentro de uma forma de criança. Sim, né? sim. Então aí ela tem todo o poder, mas ela está numa forma de criança, então ela age como uma criança. E é isso que as pessoas não estimulam a criança a perceber esse poder que ela tem e ganhar essa força, né? E isso você conseguiu depois com esse tempo, né? E você foi encontrando o seu... Eu me lembro muito bem que, assim, nesse período eu era uma pessoa assim, ai, a minha história, que sofrimento a minha história. Acho que a minha história é a história mais forte que existe. Mas a minha história é a história de milhões de pessoas, né? E aí eu enxerguei isso muito claro, acredito que com o Jiu-Jitsu, como você falou, a gente se coloca numa caixa, mas a gente tem uma força infinita. A gente tem a abundância à nossa disposição, só que a gente está nessa caixinha, né? Que eu acredito que são essas coisas da vida, o dia a dia, os sofrimentos, o quanto eu não estou preparado para as coisas fortes que vêm. E aí essa clareza, né, com a arte do Jiu-Jitsu, ela vai vindo muito facilmente. Ela vai aos poucos, né? A gente fica numa ânsia, dizer, poxa, quando é que eu vou ser igual a Silvano Machado? Zen, leve, tranquilo. Aí eu fico dizendo, Silvano, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. E aí quando a gente fala das dores, essas dores muitas vezes nos levam a essa caixa e a gente não se enxerga, né? Não se enxerga o eu.
quem sou eu? Quem sou eu nesse processo todo de sofrimento? Na época, por exemplo, eu vim de uma separação, eu estou em Maceió há 14 anos já, e eu vim de uma separação, de uma relação abusiva, e eu contava isso com uma dor muito grande. Hoje não mais. Eu digo que só existe uma pessoa que abusa porque existe uma pessoa que permite esse abuso. E isso ficou muito claro com a arte, né? Poxa, para com essas histórias, deixa essas histórias no passado. Essas histórias me trouxeram até aqui, que fortaleceram. E hoje eu conto essa minha história como... Eu digo que eu sou uma inspiração para um monte de pessoas, porque eu já trabalho com muitas pessoas. Eu trabalho com capacitações também em órgãos importantes, né, na área do empreendedorismo. E eu vejo o quanto isso é importante, né? E em todo lugar que eu estou, eu vou falar da arte, porque ela foi um marco na minha vida. E assim como ela foi um marco na minha vida, ela pode ser na sua vida também. Então, se abrir para o novo. Foi uma permissão que me fortaleceu e hoje eu me sinto uma pessoa mais forte, talvez, do mundo. Porque a gente pode tudo que a gente quiser. O Jiu-Jitsu traz essa clareza, né? Do que eu sou, da importância da nossa conexão com o divino e a nossa conexão do eu, né? Eu comigo mesmo, comigo mesmo, né? E eu com a fonte, eu com o Criador. Né? E isso é uma coisa que você vai desenvolvendo à medida que você... Ah, Silvano, quanto tempo é isso? Depende de quanto tempo você está disposto a usar para se... não é se mudar, não é mudar, é para desvelar, é para você tirar aquelas coisas que não são suas. De repente, você começou a colocar na sua caixinha, né, um monte de coisa que você acreditava que era você. As crenças limitantes. Exatamente. São as crenças limitantes. Conforme a gente vai sofrendo, a gente vai... eu acredito assim, conforme a gente vai sofrendo na vida e a gente não tem um parâmetro do que é aquela dor, a gente acha que aquilo é só com a gente, que é um sofrimento e que a gente não dá conta daquilo e que aquilo veio porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou uma pessoa pecadora, porque eu sou uma pessoa, eu já fiz mal a muitas pessoas, eu acho que isso eu mereço. Eu estou passando por isso porque eu mereço. Eu digo que você está passando por isso porque você atrai. E o Jiu-Jitsu dá essa clareza, né? O Jiu-Jitsu, aí as pessoas também se preocupam com o outro lado. Quando eu tenho o custo, eu estou pagando e eu espero um resultado, porque eu paguei, o remédio foi caro, né? Mas quando a gente trata de uma arte que é gratuita, que você pode fazer para você, quanto tempo, Silvana, eu preciso fazer para me modificar, né? É verdade. E eu digo que não tem tempo. Né? Então, o que a gente poderia fazer? Né? O que a gente poderia fazer? Uma coisa muito simples. Colocar a sua mão direita na bochecha, do lado esquerdo, e a sua mão esquerda abaixo da clavícula do lado esquerdo. Então, essa é uma postura muito legal para a gente deixar que as crenças limitantes, né, vão se dissolver, vão desaparecer, para que a gente possa sair dessa caixinha, né, e ver o quão grande é o nosso, né, a nossa capacidade, as nossas possibilidades. Mil possibilidades.